Boa tarde a todos. Hoje nós estamos recebendo o nosso expositor José Otávio Binato, da Sociedade Espírita Viana de Carvalho, com o tema Consciência e Saúde Mental para o Recomeço. A palavra está contigo, meu irmão. Obrigado. Acho que entramos em contato. Agora não vou mexer muito aqui, porque esses aparelhos têm plugs, né? E para mim, estar no João Denis, está em casa, né? Vocês sabem bem, né? Ainda mais que a nossa chefe maior lá, então estamos protegidos lá. Um carinho, então um abraço grande em vocês. E eu estava vendo todo o mês de vocês, tem esse tema. Então, a minha proposta para mim, e estou aqui falando para vocês, é pensar em voz alta, né? E aí eu fui fazer uma lida nos livros da Joana de Ângeles sobre consciência, no livro dos Espíritos, e eu acabei chegando a alguma coisa, e aí eu fiquei pensando assim, ó, por que eu, quando vou falar no Leon Denis, eu falo sobre evolução? O tema que me dão, eu transformo em evolução. Então, um baita conversador, né? Ele tem todas as situações, eu faço a mesma coisa. Então, eu estou falando aqui bem tranquilamente para vocês assim, ó, vocês, a maioria que já me ouviu, vai dizer assim, ó, lá vem ele de novo com essa mesma situação. E é assim que eu vou conversar um pouco com vocês. Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês já viram uma vez, mas quem não viu, vocês lembrem dessa madeira aqui, ó, parece uma madeira, muitos de vocês já viram, é pesado isso aqui. Por quê? Porque vocês sabem que isso aqui é uma madeira petrificada lá de São Pedro Sul, da mata, né? Essa madeira aqui, eu gosto que as pessoas tentem pegar, porque pensam que é uma madeira leve, é uma pedra, né? Com os vázaros líbero-lenhosos marcados aqui na pedra. Mas o que eu preciso, de novo, fazer vocês lembrar que essa pedra aqui tem 200 milhões de anos. Isso é científico, né? Eu sempre dizia, minha mãe não acreditava muito, mas como é que você sabe? Como é que tu sabe? Ah, mãe, eu carbono, então ficava pior para ela. O que importa para nós agora é que nós temos algo aqui, ó, concreto na nossa mão de 200 milhões de anos. Já havia coníferas, que são essas árvores aqui que petrificaram, né, há 200 milhões de anos. E, portanto, havia pássaros, havia animais, né? Só nós, né, ainda não estávamos nesse habitat, né? A Terra estava ainda sofrendo todas estas modificações geológicas para colocar um planeta à disposição de uma humanidade, né? Que somos em torno de 25 bilhões de espíritos, e que agora muitos já foram para outro planeta, mas muitos continuam aqui. 7 bilhões reencarnados nesse momento, quase indo para 8, mas não importa. Por que eu falei 200 milhões de anos? Porque eu fui... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para variar, Joana de Ângeles, do Divaldo, um livro chamado Vida. Desafios e Soluções. Esse livro aqui, ele tem quase 25 anos, mais ou menos, a primeira edição dele. E eu peguei um pedacinho aqui só para ver assim, ó. Ela está falando bem no início do livro, né, sobre a vida na Terra. E ela diz depois, em algum momento, transcorridos quase 2 bilhões de anos. Transcorrido quase 2 bilhões de anos. O ser humano direciona o pensamento para as conquistas do macrocosmo, enviando sondas espaciais que lhe facultam o conhecimento mais profundo do sistema solar e avançam audaciosamente no rumo
do mais além da sua órbita. E ela continua aqui falando que a vida triunfa sobre o meio hostil e as espécies, as dezenas de milhares de espécies, surgiram e desenvolveram-se e desapareceram, repetindo-se em ciclos, e aí que eu queria que vocês fixassem, então, repetindo-se em ciclos de peridiosidade de aproximadamente 100 mil anos. Então, a nossa humanidade, a nossa Terra, tem ciclos de 100 mil anos para modificar-se, para desaparecer espécies, para voltar a aparecer outras. E ela fala transcorrido 2 bilhões de anos. Olha, nós estamos aqui com uma pedrinha de 200 milhões e achando... E a nossa Joana de Ângeles nos traz uma reflexão extremamente importante para nós. É claro que o tempo para o espírito ele tem uma diferença do que o tempo para o reencarnado, aquele ser humano que está no corpo e que tem um calendário, que tem um dia e noite. Mas nós aqui estamos pensando o quanto reencarnados. 2 bilhões de anos. E o que eu quero pedir para vocês entenderem? Que quando a gente fala em consciência, consciência é um processo de milhões de anos que nós fomos adquirindo para hoje estarmos melhor entendendo essa individualidade que somos, esse eu. Então, o que é a consciência, segundo o Livro dos Espíritos? É um pensamento oculto. 160 e poucos anos atrás, os espíritos nos traziam a percepção da consciência. A consciência é discutida na filosofia, nós não vamos nos ater, porque tem outros palestrantes aí. O que eu preciso que nós fiquemos é com essa ideia que aqui a Joana fala. Pensamento. A consciência é um pensamento oculto lá dentro de nós, né? E que só pertence a nós e a Deus. E aí nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, nas questões da liberdade de pensar, na liberdade de consciência, né? Que somente Deus pode agir sobre a nossa consciência, só no nosso pensamento mais profundo. Então, a consciência é os nossos pensamentos que vão sendo construídos, né? A consciência ela vai sendo construída a partir do livre-arbítrio. Então, nós temos conceitos aqui assim, ó. Primeiro, nós não fomos criados ontem. Nós estamos há milhões de anos, segundo a ciência antropológica, essa turma que discute os tempos, né? Discute 4 milhões de anos ou 6 milhões de anos que o ser humano está aqui. Porque tem esse intervalo famoso entre o macaco e o humanoide, que eles falam em 2 milhões de anos. Ora, para nós, que a gente vive, né, preocupado com 2 anos de pandemia, vocês imaginem 200 milhões de anos. Então, nós somos, às vezes, né, muito mal orientados ou informados, ou, pelo menos, nós não estamos estudando direito a nossa evolução. São milhões de anos, 4 milhões, vamos ficar com 4 milhões de anos, é um monte de tempo, né? Quantos ciclos de 100 mil nós tivemos para que a humanidade fosse crescendo? E nunca esquecer, Leon Denis, né, o nosso querido Leon Denis, na Grande Síntese, em um outro livro dele, ele já trazia a noção, que depois se expande no conhecimento do espírito, de que nós evoluímos em círculos. Qual uma mola, vamos falar assim, para entender, né? Uma mola espichada. Então, você repete experiências e passa por uma outra pertinho e vai evoluindo. Em cada vida, nós aprendemos, adquirimos um processo melhor pelo livre-arbítrio. Quando nós temos o livre-arbítrio sob o controle das emoções, o controle das nossas decisões, o controle dos nossos sentimentos e, portanto, o controle dos nossos pensamentos,
quanto mais eu controlo, eu direciono para que objetivo eu quero usar para essa... É um lugar sublime a nossa consciência. A consciência é, na verdade, a construção do eu nosso nesses milhares de anos, milhares de reencarnações. Então, quanto mais eu estiver longe do instinto, mas ainda sofrendo a influência do instinto, mas quanto mais eu estiver perto da descoberta da minha importância de controlar o processo evolutivo, quanto mais eu tiver raciocinado, pensado, estudado, olha aí o Kardec, né? Então, nós temos que ter o cuidado muito grande de que a consciência, quando nós evoluímos, nós vamos melhorando o que fazemos desta consciência, dos pensamentos. Então, nós precisamos... Eu tenho 3 livros da Joana aqui, que eu pesquisei, todos têm falado sobre meditação. Há 25 anos, nós temos aqui o Ser Consciente, que eu não vou falar, mas vou mostrar todo ele, o Ser Consciente da Joana de Ângeles, o Ser Consciente. Então, é a consciência cada vez mais perto daquilo que Jesus nos ensinou, do nosso processo evolutivo dentro de uma moral, dentro de uma ética, dentro de um regramento que vai ter que ser desenvolvido por cada um. Não é Jesus que salva, isso eu já falei, quase apanhei. Não, lá no abrigo, um dia eu falei isso, Jesus não salva ninguém. O Espiritismo também, quase apanhei, né? Porque me olharam como se fosse, eu tive que explicar. Aliás, eu faço isso de malandro mesmo, né? Falei, parei um pouco, peguei um pouco d'água para tomar, e aí o pessoal se mexeu, né? O meu querido amigo Teltz, né? E ficou me olhando como quem diz, para aí só um pouquinho, o que tu está falando? E eu expliquei, me dei uma passagem de Jesus salvando alguém, né? Aí ficou todo mundo assim, eu mostrei que Jesus fez o que ele sabia fazer, que era transformar aquele momento numa situação positiva. Mas quem modificou foi aquele a quem ele tinha ajudado. E isso nós temos que entender que o Espiritismo não salva, porque o ateu pode ser extremamente ético, né? E ele está se salvando, ele está evoluindo. Então, nós temos que entender que é nós, cada um de nós, que aprende a acessar a consciência profunda, né? Esses pensamentos que fazem parte da nossa evolução. Tem pensamentos trancados dentro do meu psiquismo emocional de 5, 10, 30 reencarnações anteriores. Quem de nós não sabe as nossas relações de amizade? Por que que um dia nós nos reunimos num grupo chamado Deju, hoje tem o Arte Luz, porque nós temos necessidades de trocarmos. E aí podermos exercitar o amor que Jesus nos ensina. A caridade, que é o amor em movimento. Então, a consciência nos permite entender as emoções que nos levam a ser saudáveis. Às vezes, com a dor física, ainda estamos trazendo do passado determinadas situações para aprendermos. Então, vem a dor física, que nos ensina a entender a dor moral e o sair dessa situação. Nós, espíritas, temos que ir ao médico, sim, está com problema de varizes, tem que ir no médico, e se tem que operar, tem que operar. Agora, nós podemos evoluir quando nós agradecemos aquelas varizes. Vou repetir. A nossa saúde mental, ela vai determinar
não a cura em si, que essa é consequência, mas o entendimento daquele mal, daquela dor, daquela dificuldade, e agradecer essa dor. Eu falei que era fácil fazer isso? Não, eu não falei, porque senão a gente fica pensando, bah, mas não é fácil, mas ninguém disse que é. Mas no dia que tu aprende a buscar dentro de ti os pensamentos de que você pensando positivo, construtivo, um pensamento amoroso, um pensamento de gratidão pela vida, você está derramando sobre o corpo físico e perispiritual, sobre o seu corpo mental, emocional, as vibrações boas de saúde, de salutares. Um remédio antibiótico é um remédio alopático, é um remédio químico. E você pode usar ele agradecendo cada comprimido daqueles. E aí você toma lá amoxicilina para garganta ou para uma sinusite e vem um comprimido desse tamanho, tu pragueja cada vez que vai tomar. O que vai entrar para dentro da gente? Aquele comprimido, coitado, ele foi feito com amor lá na fábrica, na descoberta, os cientistas levaram um tempão e a gente pragueja, que é caro, né? E dói para engolir, não sei o quê. Então, nós não estamos cooperando. Nós estamos até que a espiritualidade usa aquele antibiótico para nos melhorar. Né? A homeopatia, todas as terapias complementares estão aí para ajudar. A Joana de Ângeles ainda fala num livro que são mais de 200 terapias complementares, desde o reiki, do passe, da cromoterapia. Quem quiser fazer, faz o que quiser. Agora, a água fluídica, né? O passe ou a meditação valendo pelo passe, né? Ou o alto passe, como muitos já estudaram. E a frequência na casa espírita, agora uma frequência diferenciada, diferente um pouco, e principalmente o melhor remédio que existe é o conhecimento da doutrina espírita. Porque quando nós estamos conhecendo, estudando, os nossos pensamentos estão sendo modificados, aqueles que estão negativos pela nossa experiência, né, instintiva, então ódios, amores, vinganças, ciúmes, uma série de sentimentos, e sentimento é emoção, pensamento. Nós temos que aprender que a nossa consciência ela está à espera de que nós coloquemos pensamentos positivos diariamente. A saúde mental, ela não acontece porque eu quero, de repente, eu estalo o dedo e estou bem. Nós nos curamos na medida em que transformamos quanticamente. Quem gosta de cura quântica, medicina quântica, né? Hoje nós estamos estudando, os nossos irmãos cada vez mais, o próprio Divaldo, falando na cura quântica, que já existe essa discussão há quantos anos? Né? Leon Denis, o nosso querido Leon Denis, né? Fala sobre isso em vários livros dele. No sentido da física, né? O Leon Denis tem um livro que é fabuloso, dificílimo, mas fabuloso. A Grande Síntese, né? É um livro dessa grossura, vale a pena ler quem gosta de ler. Por quê? Porque ele nos mostra, né, isso lá anos atrás, o que nós iríamos encontrar agora, que nós estamos encontrando. A cura quântica é do tempo de Jesus, e a gente às vezes, o fulano está fazendo a cura quântica, e não sei o quê. Que bom, a pessoa está estudando, estudou, está praticando, tudo bem. Mas ninguém vá pensando que a cura quântica não vai passar pela tua decisão de modificar os pensamentos. Se você continuar com pensamentos negativos,
de ódio, de desamor, de ingratidão, de tudo que a gente sabe de problema, você não vai se curar. Pode até melhorar um pouco, mas logo siga na frente, ou na próxima reencarnação, né? Ou 2 reencarnações daqui, você vai voltar a experimentar a necessidade da gratidão, da tolerância, do amor, do perdão, do entendimento, e vem grudado junto com aquele com o qual você não perdoou, não entendeu. Então, é bom começar a perdoar agora. Nosso recomeço, depois de uma pandemia, ele passa pela necessidade da reforma íntima. O que é que eu preciso melhorar? Faz uma meditação, em 5 minutos vem 10 coisas negativas. Pelo menos eu bem faço. Porque eu li isso, porque é aquilo, porque é aquilo. Então a gente tem que parar e dizer assim, bom, e aí o que a gente faz? Como é que eu faço quando eu me encontrar com aquela criatura que eu não gosto, que eu tenho pavor, que eu não sei o quê? O que eu tenho que fazer? Começar mentalizando a pessoa na meditação, na oração. Começar trazendo a imagem daquela pessoa e você envolvendo aquela pessoa em ondas de amor. A nova mentalidade é a antiga mentalidade de Jesus. Perdoa 70 vezes 7. Ama teu inimigo. E assim mesmo o Evangelho. Nosso retorno é não deixar se levar pelos aspectos sociais da pandemia, políticos da pandemia, os negativos daquelas pessoas que tendem a ser negativas. Isso é muito mais comum. O negativo é mais comum em nós. Então, nós temos que parar e dizer, o que eu tenho que fazer? Primeiro, respirar fundo e agradecer a Deus ter a reencarnação. Olha para o lado e diz assim, graças a Deus eu tenho essa turma do meu lado. Nós precisamos cuidar da saúde mental diariamente. De novo, Santo Agostinho está lá falando no Evangelho, né? Falando aqui o que ele fazia quando estava reencarnado. Todas as noites, isso a gente já está falando, né, 10.000 vezes, mas vamos falar de novo. Todas as noites eu revisava o que tinha feito durante o dia. O que era de bom, eu tentava no outro dia repetir. E o que não era de bom, eu tentava superar, suportar e não fazer no outro dia. Deitava com a consciência, os pensamentos tranquilos, porque eu já tinha orado, porque ele já tinha feito todo o compromisso com Jesus e com a sua própria consciência. Então, nós precisamos ter o cuidado de todos os dias fazer isso. Eu, às vezes, me lembro, 2, 3 dias depois, estou eu no meio de um tiroteio de emoção, problema daqui, problema de lá, é o cano que está, é o tanque que não sei o quê, a cachorra que estava com coceira e tinha que levar, e é a vida. Então, a gente, se não parar um pouco, e a Joana de Ângeles, coisa que eu não tinha lido, não lembrava, eu acho. Não tinha lido. 2 vezes por dia, dos 5 a 10 minutos, meditação. Então, não é meditar que nem monge budista lá, que fica todo um tempo, apesar de que os budistas hoje já estão indo para o mundo. Né? O Dalai Lama mostra isso no mundo, a monja Coen, essa turma toda está mostrando. O Divaldo, ele faz meditação, mas o Divaldo passa o dia inteiro troteando, né? Num linguajar gaúcho, com todo respeito ao nosso querido Divaldo. Né? Trotear é aquela velocidade, nem correndo demais, nem parado. Né? Então, que nós possamos, nesse momento, nos comprometermos com a nossa consciência, que são os nossos pensamentos mais profundos, que são milhares de experiências que nós já tivemos, milhões de experiências, e que estão aqui dentro. E dentro de nós
também, para encerrar, para a chefe aí que está cuidando do tempo, lembrarmos, para a gente não esquecer que está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta. Primeiro, tem a pergunta com a resposta menor que existe. Qual o maior exemplo que existe para a humanidade? E eles respondem, Jesus. Então, para que a nossa consciência seja melhorada, evoluída, mais pronta no bem e no amor, nós temos que lembrar que o modelo é Jesus. A pergunta que tem a resposta quase menor possível, com 2 palavrinhas. Onde estão as leis divinas? Resposta: na consciência. No nosso pensamento profundo, no nosso eu mais dentro de nós. Está dentro do meu self, do meu eu, do meu espírito, da minha individualidade. Está aqui dentro, não está em lugar nenhum fora de nós. O de fora vem para nos auxiliar, ou porque nós temos que ajudar o próximo, ou porque aquele que sabe mais que nós traz alguma coisa. E todos nós sabemos iguais aquilo que a resposta foi muito clara. A lei de Deus, e, portanto, então, a expressão divina em nós está nessa instância chamada consciência. E é aí que nós vamos trabalhar a saúde mental nossa, para quanto mais pensamento positivo, melhor, né? E os negativos nós trabalharmos, porque não é negar o negativo, né? E, acima de tudo, o compromisso de mudança. 2022 é um ano de mudança, de transição. Os nossos átomos estão recebendo essas luzes, os fótons famosos, são a luz branca, que não é quente, mas estão mexendo com os nossos átomos, estão mexendo com as nossas moléculas. Então, nós estamos nos adaptando a uma terra prometida, a um momento evolutivo do planeta, né? O 3º milênio, a era de regeneração, ela está aí, mas ela está aí dentro de nós, cada um modificando todos os dias um pouquinho. Tem dia que a gente está mais pronto e tem dias que a gente está fora de série, de mal com a vida, preguiça. Vamos vencer. Vamos vencendo, hoje, amanhã não tanto, mas vence depois, que a gente possa somar para dentro da nossa consciência os pensamentos positivos, amorosos de Jesus em relação a nós. E nós, então, agradecidos a esse mestre, né, possamos dormir tranquilos, porque ao dormir nós vamos tudo lá para o Leon Denis trabalhar de noite lá. Não com tijolos, porque essa é uma tarefa para outros, eu vou carregar outros tijolos lá de noite e vou ajudar vocês, né? A turma do tijolo pesado é de dia, a turma do tijolo mais leve é de noite. Para brincar e agradecer o tempo que vocês tiveram comigo, muito obrigado, um amor muito grande por todos vocês. É a nossa grande chefe, um abraço carinhoso, representando tudo que é de bom, de família, de amor, né? No coração, um beijo no coração dela.